Gente, essa semana o Alessandro fez uma live no canal dele e teve a participação do biólogo Henrique, do Ricardo, de outros. Nós falamos sobre gambiarras evolutivas, né? Então, para quem não sabe, vou explicar aqui mais ou menos. A gambiarra evolutiva se refere a algum aspecto da organização de um organismo vivo que parece estranho, ainda que funcione bem, né? Ainda que promova o bem-estar do animal, por exemplo, e seja útil, né, para mantê-lo vivo, pode ser que pareça estranho a maneira como se formou, né? Então, por isso que a gente, ou no caso, alguns evolucionistas apelidam, né, esse sistema de gambiarra. Por exemplo, o pescoço da girafa, por dentro, né, existe um canal que é considerado uma gambiarra no caso, né? O canal ele dá uma volta enorme assim para depois tipo alcançar o seu objetivo, né? Então muitos dizem até que se houvesse um design inteligente ele pensaria que poderia dar menos volta, né? Poderia organizar melhor o sistema de modo a não ter que um canal como o da girafa dar tanta volta assim, né? Então, está aí um exemplo, né, do que é considerado um arranjo um pouco estranho, mas no caso da girafa acredito que não causa dor para ela, é funcional e tudo bem, né? Aliás, eu queria apresentar aqui uma pergunta a todos que participaram da live, eu vou estar enviando esse vídeo a todos. A pergunta é o seguinte: vocês, no caso, até atribuíram, né, essas gambiarras ao criador, partindo do pressuposto de que ele existe, né, e chegaram à conclusão que ele é demente ou não foi capaz de produzir, de elaborar um sistema perfeito em alguns casos, né. Nem era necessário fazer uma associação com o criador que tem relação com a crença religiosa, mas já que mencionaram, então vamos partir então da premissa de que realmente existe um Criador. Então, foi ele que criou todas as coisas na Terra, foi ele que projetou. Vamos imaginar assim, né? A pergunta que eu gostaria de propor para vocês é a seguinte: quantos por cento dos projetos que a gente encontra na natureza a gente poderia chamar assim de perfeito, ou seja, de muito bem feito, de modo a garantir não só a sobrevivência, mas o bem-estar das espécies, tanto de vegetais quanto de animais, né? Essa é a pergunta. E quantos por cento que a gente poderia considerar que existe, né, na criação alguns arranjos estranhos que a gente poderia chamar de gambiarra, né? Só um critério que eu gostaria de acrescentar aqui. Eu gostaria que entrasse só para a equação, né, para a nossa soma, gambiarras assim que causam mal, né, que não são benéficas às criaturas ou aos seres envolvidos. Então, no caso de um arranjo que você considera estranho, como por exemplo os tubos do pescoço da girafa, não entra para a conta, porque não é algo que vai prejudicar ela, entendeu? Não é algo que vai causar dor, que vai impedir o bem-estar dela. É só um arranjo estranho, mas funciona bem e serve muito bem para a sobrevivência, para o bem-estar daquele animal. Então, esse exemplo não entra na conta. A gente só vai realmente colocar na conta algo que realmente a gente puder considerar que realmente vai prejudicar, né, aquele animal ou aquela planta, né? Então, essa, no caso, é a questão. Outro critério que eu gostaria de mencionar também é o seguinte. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de um projeto que tenho certeza que você considera perfeito ou excelente, né? A mão humana, por exemplo, né? Olha só que legal. Para mim é perfeito. Mas alguém talvez diga, mas existem pessoas que nascem com a mão ressequida, né? Ou sem um dedo, ou coisa do tipo. Então, esse fato também a gente não vai colocar na conta, porque a gente está considerando aqui a qualidade do projeto em si. Então, no caso da mão,
né, a menos que ela venha com algum defeito, o projeto dela em si a gente pode considerar excelente, então não entra para conta, tá? Então é só mesmo o arranjo, o sistema num organismo que é inerente, que realmente que o projeto em si, vamos dizer assim, que não saiu legal, no sentido de prejudicar, né, afetar o bem-estar, no caso daquele animal, por exemplo, né? Então é só isso que entraria na conta. Então a gente vai considerar tudo, tá? Então vamos considerar todos os fatores que estão ligados, que são essenciais para a sobrevivência das espécies. Não só fatores que são essenciais para a sobrevivência, mas você pode também colocar tudo na conta. Também fatores que não são essenciais, né? Por exemplo, haver uma variedade de sabores nas frutas, as cores, tem várias coisas assim que não são essenciais para a sobrevivência, mas estão ali e proporcionam prazer, né? Principalmente para nós humanos. Então vamos colocar tudo, vamos analisar tudo. Isso inclui também, por exemplo, até os átomos. Então, o equilíbrio que existe entre as quatro forças fundamentais, eletromagnetismo, força nuclear fraca, força nuclear forte, gravidade, essas quatro, o equilíbrio que existe entre elas, né? Que é, bem dizer, né, ideal, perfeito. Vamos considerar absolutamente tudo que é essencial e que não é essencial para a vida. Por exemplo, a velocidade com que o elétron gira em torno do núcleo, do átomo, né? Não poderia ser nem mais forte, nem mais fraca, tem que ter uma velocidade certa para manter a matéria, né, assim firminha, para não desintegrar tudo, né? Enfim, a gente vai colocar absolutamente todos os fatores, né, considerando aqui o nosso planeta, né, que a gente poderia considerar assim, não, esses daqui realmente são excelentes, não tem nada que reclamar, perfeitos para manter a vida e para proporcionar o bem-estar das espécies. E esses fatores aqui, né, a gente realmente poderia considerar gambiarra no sentido de estar mal formado, o projeto em si não está legal e está causando mal-estar às criaturas. Então esse é o critério. E aí a pergunta que eu queria perguntar para vocês, né? Quantos por cento de todos os projetos, o átomo, o giro em torno do núcleo, enfim, tudo, absolutamente tudo, a gente poderia considerar assim que, não, é excelente, isso aí não tem nada que reclamar, estou satisfeito, está me proporcionando viver bem, não tenho nenhuma queixa, né? Perfeito, se a gente pudesse, né, partindo da premissa de que existe um Criador, se a gente pudesse até parabenizá-lo por isso, olha, parabéns para o senhor aí, paladar, tato, visão, audição incrível, perfeito, me proporcionou muito prazer, não só condições de sobrevivência, mas olha, tá de parabéns, motivos que a gente teria para parabenizá-lo mesmo. Não, isso aqui foi muito bem feito, gostei, olha, variedade das cores, muito bom, enfim, perfeito, excelente, estou satisfeito. E aí então nós vamos agora considerar aspectos veja bem, do projeto em si, né? Como eu falei para você, a mão, excelente, perfeito, mas ela pode vir com algum problema genético, mas aí isso não entra na conta. O projeto em si não tem defeito, vamos dizer assim, né? Satisfatório. Então é isso que a gente está analisando, o projeto em si. E aí então nós vamos analisar quantos por cento, né, das coisas na Terra realmente apresentam falhas inerentes no projeto em si que causam mal-estar, esse é o detalhe, causam mal-estar às espécies. Então, quanto que daria essa conta? Se a gente fosse fazer essa conta, quanto daria? Olha, eu já vou adiantar aqui a minha opinião, e aí depois você pode dar a sua também, a gente vai então aqui discutir isso daí. Olha, ao analisar o pacote inteiro, tudo, do átomo até a mão humana, absolutamente todos os fatores, eu calculo, com alguma margem de erro pequena, né, mas eu calculo que 99,9% de todos os projetos inteligentes que a gente encontra na natureza, excelente, está de parabéns, não tem nada que reclamar. E uma fração muito pequena, 0,00001%
de alguns arranjos no sistema de organismos vivos, eu poderia dizer que não está legal. Agora, a razão disso é uma coisa a ser discutida. Seria culpa do Criador, caso ele exista? Isso é uma possibilidade. Foi ele que fez errado? Ou poderia haver uma outra razão que não seja necessariamente culpa dele, né? Então, é uma questão para ser analisada depois, né? Mas essa é a minha conclusão. Analisando absolutamente todos os fatores, eu cheguei à conclusão que 99,9% de todos os projetos está de parabéns, satisfatórios, né? E apenas uma fração muito pequena, de 0,00001%, nós encontramos problemas, né? No sentido de causar dano ou mal-estar à criação. Então aí dá a sua resposta, aí deixa a sua opinião. O que você acha? Qual você acha, na sua opinião, que é a porcentagem? Parecido com a minha, diferente, né? E comenta também por que você chegou a essa conclusão. Bom, enquanto isso, eu vou deixar aqui por último só uma reflexão, né? Imagina, por exemplo, que você vai visitar o maior edifício do mundo, lá em Dubai. É fantástico, o negócio é fantástico. Você olha ali, tem 200 andares, o elevador lá dentro, ar-condicionado, sistema extremamente sofisticado contra incêndio. É uma coisa assim de outro mundo, sabe? Perfeito. A gente tem até curiosidade de conhecer o engenheiro, né? O design, que os caras devem ser muito gênio, né? Para conseguir ter construído aquilo, é fantástico. Aí vamos imaginar que uma fração de 0,001% você encontra defeitos no prédio. Talvez uma rachadura, um problema no encanamento, alguma coisa do tipo assim. Um defeito que exige correção ou manutenção correta, enfim. Imagina que você vê uma pessoa, ao detectar tal defeito, você vê uma pessoa dizendo assim, desprezando completamente todos os construtores, toda a equipe que construiu, e principalmente os engenheiros. Você diz, nossa, esses engenheiros são dementes. O design que projetou isso, que fez, que o cara é demente, o cara é muito ruim ele, né? Você acharia razoável esse comentário, essa conclusão? Parece um pouco estranho, até mesmo um pouco injusto, né? Você pensa, mas caramba, como assim demente? Para ter projetado e construído um negócio desse, o cara, na verdade, é um gênio. O cara é muito bom, né? Agora, se o prédio apresentou algumas falhas, pode até nem ser culpa dele. E ainda que seja culpa dele, pelo amor de Deus, o prédio 99,999% do projeto é perfeito, é fantástico, né? Proporciona moradia, locais de shopping centers, segurança inclusive, né? Como assim os engenheiros que participaram do projeto são dementes? Você estranharia, não parecia muito justa essa avaliação, né? Você com certeza não acharia razoável esse tipo de avaliação em relação aos engenheiros. Soa um pouco injusta, né? Mas enfim, essa reflexão que eu queria deixar por último, então fica aí essa questão para vocês examinar e a gente vai então discutindo a respeito disso.